Boa noite, gente. É muito especial como Deus faz as coisas, desde o que foi cantado aqui até... O Jefferson não sabia o que eu ia pregar hoje, mas você vai ver como todas as coisas vão se amarrando. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia já comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Queridos, antes da gente ler o texto, eu gostaria de te falar, eu trouxe vários livros ali na frente, escolhidos a dedo. Não podia deixar de falar desse livro, não vou falar de todos agora, acho que são 10, 15 títulos, mas eu trouxe esse livro do Luciano Subirá, foi meu pastor, meu discipulador por muitos anos, vivendo a plenitude do amor ao Senhor de todo o coração. Esse livro, uma mensagem complementa a outra, até que nada mais importe, do pastor Luciano também. Eu trouxe 2 livros meus ali, Valentes pela Verdade, vivendo, anunciando e defendendo a verdade bíblica, e Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Esse material vai estar ali, tem coisa do Leonard Ravenhill, Bounds, tem muita coisa boa ali, quero te convidar a dar uma olhada, sei que vai abençoar a sua vida. Abacuque capítulo 2, versículo 14, será que a gente pode jogar uma luzinha no povo aí? Para eu ver se tem alguém dormindo, se eles estão animados. Abacuque capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pois a terra, ou toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, eu não sei quem de vocês, já me conhece, eu já estive aqui algumas vezes, mas eu fui por 13 anos ali da comunidade Alcance, eu fiz uma transição de 2 anos, e a gente está com a igreja aberta mesmo, faz 3 meses agora aqui em Santa Felicidade, chamada Cornerstone, e a gente tem vivido algo muito especial. Eu fiquei 8 meses mais ou menos fechado, com um grupo restrito, me reunindo em casa, e a gente está com a igreja aberta mesmo, como eu falei, há pouco mais de 3 meses. E Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração, e esse período foi muito importante para a gente tentar ouvir Deus e entender o que Ele queria da gente. E nesse tempo, nesses meses em que a gente esteve fechado, Deus trouxe para a minha convivência de volta um amigo de quase 20 anos, um profeta de Deus chamado Wilson, que morou aqui em Curitiba. Eu conheci ele quando ele estava aqui, e hoje ele está em São Paulo. Eu acredito muito no ministério profético, e ano passado foi um ano que Deus levou muitos profetas, Eu não sei quantos deles você conhece, mas pastor Miguel Piper, profeta Amaro, Deni Bonilha, alguns dos maiores profetas que eu conheço foram recolhidos no ano passado. Eu até brinquei com esse meu amigo, que é um baita profeta, falei, cara, Deus está recolhendo os profetas, se eu fosse você, eu dava umas na trave aí, para dar uma garantida. Mas é hoje assim, um dos caras mais profundos, mais precisos que eu conheço, e ele tem nos acompanhado nesse tempo, nessa trajetória, em todo esse tempo fechado. E eu estava conversando com ele, ele falou, cara, vamos fazer um vídeo, eu creio que eu tenho algumas coisas de Deus para te falar. E a gente estava conversando, e eu estava falando sobre a intencionalidade de algumas coisas que a gente tem feito como igreja, Então, alguns cultos que a gente tem feito uma vez por mês, que são cultos assim, sem hora para acabar, irmão. Tem hora para começar e a gente não sabe nunca quando vai acabar. A gente diz que é aquele culto de deixar o menino rodar. Então, deixa o pau fechar e a gente vai. E sobre a sala de oração que a gente tem feito e muitas coisas assim, esse amigo me ouvindo, ele disse uma frase que eu entendo que foi uma semente de Deus. Ele falou, Farley, é muito especial quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. E quando ele falou essa palavra, essa frase queimou no meu coração. E eu falei, cara, cultura de glória? Ele falou, cultura de glória. E profeta é meio louco, já mudou de assunto, foi para outra coisa.
Mas aquele negócio ficou no meu coração, e o pastor Luciano Subirá me ensinou uma coisa. Irmão, eu sou um pastor, hoje um pastor sênior de igreja, e como pastor eu tenho que ensinar a igreja em todas as áreas, né? E eu não vejo problema nenhum de ver uma necessidade específica e entender que eu tenho que educar a igreja sobre aquela verdade, mas existem algumas mensagens que Deus nos dá através do que o Luciano chama de uma semente, que para mim são as melhores mensagens. Então é quando uma palavra, uma frase, um texto fica queimando no seu coração. E aí às vezes você não sabe para onde ir com aquilo, mas aquilo não sai, você acorda pensando naquilo, você dorme pensando naquilo. O Luciano diz assim: isso é uma semente. E o nosso papel é regar essa semente para que ela dê um fruto, preparar a terra e regar a semente. E essa mensagem nasceu assim. Ele falou essa frase, uma cultura de glória, e isso ficou queimando no meu coração. E depois esse texto de Abacuque 2,14, falando que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, e isso ficou queimando, querido, e ardendo, e eu fui para o Senhor e fui para as Escrituras. E a primeira coisa que mexeu com o meu coração é olhar para esse texto de Abacuque 2,14 e perceber que existe uma promessa de Deus para nós sobre toda a terra, ou seja, existe uma intenção de Deus de tocar não só um povo, não só uma nação, não só um lugar específico, mas existe uma promessa e uma intenção de Deus de tocar toda a terra, não só com a manifestação, mas com o conhecimento da glória. Então existe uma promessa que Deus está dizendo: olha, eu vou encher toda a terra com conhecimento da glória. Irmão, eu quero dizer para você que quando Deus começou a queimar isso no meu coração, isso me levou a fazer algumas perguntas. Apesar a gente cantou aqui hoje sobre glória, a gente falou de glória, a oração falou de glória, a palavra de oferta falou de glória, mas é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário crente. Mas quando Deus começou a me falar sobre o conhecimento da glória, isso me levou a fazer umas perguntas. E a primeira pergunta foi: que nível do conhecimento da glória eu tenho? A segunda pergunta é: o quanto eu vivo dessa promessa de conhecimento da glória? E na verdade me levou até a me perguntar o que exatamente é essa glória. O que é a glória? E eu comecei a perguntar para muitas pessoas lá dentro da igreja. Eu falei: se você tivesse que definir o que é a glória de Deus, o que você diria? E irmão, a verdade é que todo mundo falou uma coisa diferente. E diferente da minha própria definição de glória que eu teria. E isso me levou, queridos, para as Escrituras. Eu falei: Deus, me ajuda. Porque a impressão que eu tenho é que esse conhecimento da glória de Deus é uma coisa muito subjetiva. O que eu posso falar sobre conhecer a glória de Deus? E o que eu fiz, como eu disse, eu fui para as Escrituras, eu fui para o jejum, eu fui para a oração, eu fui para alguns livros, me decepcionei. Eu li um livro incrível, eu não tenho ali, mas vou recomendar. Só que quando eu li, eu já tinha preparado, escrito essa mensagem, um livro do Bob Sword, chamado A Glória de Deus. É um livro muito especial. E a primeira coisa que eu quero destacar para você, do resultado desse mergulhar, não só nas Escrituras, mas na busca de Deus, é que eu entendo que o cumprimento da promessa de Abacuque 2,14 está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Abra comigo lá, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hebreus 1,3 vai dizer que o Filho
é o resplendor, falando de Jesus, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então Jesus, querido, é o resplendor da glória de Deus, e o reconhecimento da glória de Deus é manifesto através de Jesus. Ótimo, mas o que nós temos conhecido dessa glória? O que é a glória de Deus em Jesus e o que nós sabemos dessa glória? Mais uma vez, mesmo chegando até aqui, toda a impressão que eu tinha é que todo entendimento da glória de Deus falava para mim de coisas muito abstratas, e isso me incomodou. Por que me incomodou? Porque, querido, a definição que nós temos da glória de Deus provavelmente vai determinar algumas coisas. E a primeira coisa que a nossa definição da glória de Deus vai determinar é como nós vamos procurar essa glória. A segunda coisa que vai determinar é aonde nós esperamos encontrar essa glória. E em terceiro lugar, vai determinar o quanto nós desejamos de verdade o conhecimento da glória de Deus. E eu confesso para você, eu fiquei chocado com isso, porque existe uma promessa de Deus, como eu falei, tão clara, da terra ser cheia do conhecimento da glória de Deus. A sensação que eu tinha é que eu não sabia nem direito do que Deus estava falando. E se existe uma promessa de Deus de encher a terra com o conhecimento da glória, isso significa não só que isso é uma coisa importante para mim e para você, mas que é importante em primeiro lugar para quem? Para Deus. Isso é importante para Ele. Então, o primeiro passo é nos fazer a pergunta: o que é a glória de Deus? A gente falou dela tantas vezes aqui, mas o que é a glória de Deus? Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 7. É um texto um pouquinho grande, texto do nosso amigo Jefferson, reverendo Jefferson. Mas eu preciso que você leia comigo. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando do Antigo Testamento. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Como o Jefferson falou, ele está fazendo uma comparação constante entre a antiga aliança e a nova aliança. Continuando. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, vendo que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não hoje, mas quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Aliás, de fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Outras versões vão dizer que a gente é transformado de glória em glória. Mas na verdade ele quer dizer a mesma coisa, as duas traduções, ele está falando de uma glória que depois se manifesta uma glória maior, e depois uma glória maior do que aquela, e depois outra maior ainda, e ele vem dizendo, nós fomos transformados de glória em glória em glória.
A palavra glória, que é traduzida como glória no Antigo Testamento, é a palavra kabod do hebraico, ou kabô. E a tradução literal dessa palavra é ser pesado. Não ser pesado no sentido de medir o peso, mas ser pesado no sentido de ter um peso. Então essa palavra, ela se encaixaria, querido, se a gente fosse falar de um ambiente que fica pesado. Você já sentiu assim, quando o ambiente, quando a presença de Deus vem e você fala, uau, cara, ficou pesado o ambiente. Ou quando alguma coisa ruim acontece, essa palavra ela podia ser usada para as duas coisas, quando o ambiente ficou tenso, ficou pesado, ou para falar de alguém de peso na sociedade, ou de uma autoridade de peso, e fala de uma manifestação pesada de Deus. A maior parte das vezes em que a palavra kabod é escrita nas Escrituras, ela fala de uma manifestação visível de Deus, e está falando de Deus revelar a si mesmo. A maioria das incidências que a gente vai ver, que falam de uma autorrevelação, de uma manifestação visível de Deus, e usam a palavra kabod, e eu quero que você guarde isso, vai estar ligada a manifestações da presença de Deus no tabernáculo. Você vai lembrar disso comigo? Amém? A palavra traduzida como glória no Novo Testamento é a palavra doxa. E aqui eu quero corrigir uma coisa que é muitas vezes ensinada errado. É muito fácil você ver alguém dizendo que doxa é a opinião de Deus ou o julgamento de Deus. E eu ouvi isso várias vezes. Mas quando eu fui estudar o grego analítico aqui, ele não fala da opinião de Deus sobre algo, mas fala de Deus se revelando ao ponto de nós percebermos que é Deus e gerarmos uma opinião a respeito dele. Você entende a diferença? Então, doxa é quando eu chego, o Jefferson falou que foi lá em casa, tomou um café, então eu levo o Jefferson para minha casa, eu exponho minha casa para ele, eu exponho a minha intimidade, eu tomo um café com ele, eu mostro quem eu sou, e toda essa revelação de quem eu sou, da minha casa, do meu ambiente, da minha personalidade, da minha pessoa, tudo isso que eu revelo para ele, gera nele uma opinião ao meu respeito. E essa opinião é a doxa. Então, por isso que fala também de julgamento ou de reputação, que fala de Deus revelar a si mesmo e gerar nas pessoas uma impressão sobre quem Ele é. Agora, é muito interessante, querido, porque se de uma forma a doxa, no grego, tirou a questão do peso que tinha no kabod do Antigo Testamento, por outro lado, quando a gente junta as duas coisas, eu entendo que vem a melhor compreensão do que a glória de Deus que nós podemos ter. Então eu entendo que nós podemos dizer que a glória é o peso ligado a Deus manifestar a si mesmo. A glória é o peso gerado pela manifestação, não só da opinião de Deus, não só da reputação de Deus, não só do poder de Deus, mas o peso gerado por quando Deus manifesta a sua pessoa. É Deus revelando gloriosamente a si mesmo. Você consegue me entender? A glória de Deus é o resultado de Deus manifestar a si mesmo. E eu tenho que fazer um parênteses aqui, eu quero dizer para você que isso me choca, ter que explicar isso para as pessoas, mas eu preciso explicar, porque não muito tempo atrás, um pastor me cutucou e falou essas músicas que fala, Deus vem nesse lugar, Deus já está aqui, Deus é onipresente, irmão, em nome de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Cara, é totalmente diferente. Você quer que eu fale para você? Deus já era onipresente no Antigo Testamento? Já era? Mas quando Deus desce sobre o Monte Sinai, a Bíblia fala que o pau fecha, irmão. Fala de uma nuvem escura, raio, trovão. Tem uma versão antiga, acho que é revista e corrigida, que fala do clangor da trombeta. Eu não sei o que é clangor, mas deve ser um troço feio.
raio, fogo, labareda, fala que Deus diz assim: nenhum animal pise, nem homem, nem animal pise no pé da montanha, porque se pisar, vai ser fulminado. Moisés sobe lá, fica 40 dias e 40 noites, irmãos, sem comer e sem beber água, e ele não só sai vivo desse lugar, mas ele sai de lá com o seu rosto resplandecendo. Isso é a manifestação da glória de Deus. Então não venham me dizer que a presença manifesta e a onipresença de Deus é a mesma coisa, porque não é. A glória de Deus é quando Deus escolhe revelar a si mesmo. Agora a segunda pergunta é: aonde nós procuramos a glória de Deus? Aonde nós podemos encontrar a glória de Deus? E eu quero mostrar uma coisa muito interessante para você, que a gente gosta muito de cantar nas canções, falar do Shekinah de Deus. Tem evento chamado Shekinah, tem música. O que é o Shekinah? Shekinah é uma palavra que, surpreenda-se você, não é bíblica, mas a tradução literal de Shekinah fala daquele que habita. A Bíblia fala 3 vezes sobre uma nuvem de glória que entrava no ambiente, e os judeus passaram a chamar essa nuvem de glória de Shekinah, que falava do quê? De uma habitação de Deus. Então, quando essa glória, essa nuvem de glória entrava, esses caras olhavam e falavam: Deus está morando aqui. Deus está habitando aqui. E a Bíblia fala sobre 3 vezes que essa nuvem de glória se manifesta. A primeira delas é na consagração do tabernáculo de Moisés. Então abra comigo lá em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Deus deu toda a orientação para Moisés sobre como o tabernáculo deveria ser construído. Você conhece meticulosamente cada detalhe, cada cor, cada peça, cada desenho, cada matéria-prima. E quando Moisés faz tudo do jeito que Deus queria e o tabernáculo é inaugurado, acontece isso aqui. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da consagração, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não podia entrar na tenda da consagração, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A Bíblia fala que quando tudo isso é preparado, a glória do Senhor vem de um jeito que Moisés não consegue entrar. Deus está ali, Deus está presente. A segunda vez que Deus se manifesta numa nuvem de glória é num momento muito parecido, na consagração do templo de Salomão. O tabernáculo e o templo tinham a mesma função. Então vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 5. Segundo Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Aqui é a mesma coisa, eles estão consagrando o tabernáculo depois de seguir tudo que Deus orientou. Os que tocavam a trombeta e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, e com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença da glória do Senhor encheu o templo. Esses caras não conseguiam fazer o seu ofício por causa da nuvem da glória de Deus que estava dentro do templo. Agora, a terceira vez, isso acontece em um tabernáculo também. Agora, qual tabernáculo é esse? Querido, dobra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Esse texto, obviamente, está falando de Jesus, né? João revela Jesus de uma forma diferente dos outros evangelhos.
E no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou, repita comigo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e glória como unigênito do Pai. Essa palavra traduzida aqui como habitou, é a palavra skeno no grego, que significa literalmente fixar um tabernáculo, estabelecer um tabernáculo. Então a gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma: e o verbo se fez carne e estabeleceu o tabernáculo, ou e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então Jesus, querido, é esse tabernáculo aonde a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta em Jesus. Agora abra comigo em Lucas capítulo 9, você já vai entender onde eu quero chegar. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Está falando de quem? De Jesus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viam a sua glória. E os 2 varões que com ele estavam, ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro: mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será sua, outra será de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Sabe aonde nós procuramos a glória de Deus? Nós procuramos a glória de Deus em Jesus. Por isso toda pregação sobre a glória de Deus, ela precisa ser uma pregação e uma mensagem cristocêntrica. A glória de Deus é revelada em Jesus. Mas querido, parece simples, mas não é tanto. Eu quero que você volte comigo para o texto base, 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 7. Eu quero mergulhar com você mais nesse texto agora. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Ele está falando aqui, mais uma vez, da diferença de nível de revelação. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, vendo que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é retirado somente em Cristo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que havia uma glória no Antigo Testamento. Havia um nível de glória, ele está dizendo, olha o nível de glória que o Antigo Testamento tinha, que o rosto de Moisés resplandecia. Ele faz uma analogia e usa a palavra aqui, do véu, a palavra revelar, ou revelação, fala justamente disso, de algo que está encoberto, oculto, escondido com um véu, e você tira o véu e revela
o que está oculto embaixo. E ele faz justamente uma analogia e ele diz, olha, a glória da antiga aliança era uma glória que se desvanecia mediante a revelação de Cristo que se aproximava. Então ele está dizendo, enquanto aquela glória desvanecia, a glória aqui é permanente. Na verdade, o que ele diz não é só que ela é permanente, mas ela é uma glória que funciona ao contrário do que a glória que Moisés manifestou. Por quê? Porque enquanto no Antigo Testamento a glória desvanecia, se dissipava, o que ele está querendo ensinar aqui é que a glória da nova aliança, a glória manifestada em Jesus, ela não é só uma glória que se dissipa, não é só uma glória que permanece, mas ela é uma glória crescente. E por isso ele vai falar depois de glória, em glória, em glória, em glória. Guarda o que eu vou te falar, todo ambiente de glória é um ambiente de revelação, onde Deus se manifesta a si mesmo, e Deus se manifesta através de Jesus, e a cada contato com Jesus, nós recebemos um novo nível de revelação, e isso traz um novo nível de glória. Por isso Jesus é a chave da revelação, e aonde a glória de Deus pode ser conhecida. A glória da antiga aliança desvanecia mediante a aproximação da revelação de Jesus. Mas essa é uma glória progressiva, de glória em glória, em glória, em glória, progressivamente. Agora, querido, o que isso significa? Eu quero continuar o texto com você. Portanto, vimos que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é retirado somente em Cristo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Agora, olha só, Moisés ficou face a face com Deus. O próprio Deus vai dizer depois, eu falo com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, o seu rosto resplandecia. E o povo ficou com medo dele, eles tinham medo da glória que se manifestava. E a princípio Moisés colocou um véu para que o povo conseguisse se aproximar dele, para que ele falasse com o povo. Só que o que aconteceu? Essa glória, ela se dissipava. E em pouco tempo ele estava usando o véu para esconder que a glória tinha ido embora. Agora existe uma simbologia aqui. Paulo relaciona, mais uma vez, a glória a tirar o véu. E mais uma vez eu quero afirmar para você, todo ambiente de glória é um ambiente de revelação. Agora, o que isso quer dizer, o que Paulo está dizendo, querido, é que esse nível de revelação da glória, ele não acontece só no momento da nossa conversão. Então ele está dizendo, quando você entende quem é Jesus, quem é Cristo, o véu é retirado. Mas a revelação dessa glória, ela não para aí. Porque depois disso, quando o véu é retirado, nós permanecemos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, o que ele está dizendo é que cada contato com a glória de Deus traz para nós um novo nível de revelação. E por isso que Abacuque 2,14 diz, toda a terra será cheia do conhecimento da glória. Agora existe um outro versículo do Antigo Testamento, que é muito parecido com aquilo que Abacuque profetiza. Eu quero que você abra comigo, e eu quero mostrar para você porque esses textos se amarram e se encaixam. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1.
Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeira coisa, Isaías teve uma revelação do céu, do trono de Deus. E ele continua: e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. E eu quero mostrar para você que todos esses textos estão conectados. Mais uma vez, ele fala de um ambiente aqui de glória, de revelação. Ele tem uma visão do trono de Deus, mas diferente do que Abacuque vê, porque ele vê algo profético sobre a terra. Ele está vendo algo que a terra vai espelhar, porque ele está diante do trono de Deus. E dessa vez ele diz: toda a terra não se encherá, mas ele diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Depois ele fala da nuvem de fumaça, ele fala de serafins com 6 asas, ele fala desses anjos estarem clamando um ao outro: Santo, Santo, Santo. Agora, Ezequiel capítulo 1, você não precisa abrir, tem uma declaração muito semelhante. Ele fala do trono, ele fala dos anjos, ele fala dos olhos, que a gente vai ver em Apocalipse 4. Esses 3 textos são muito parecidos. Eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: imediatamente, João diz, eu me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Ele está onde? No mesmo lugar que Isaías estava. E ele diz assim: e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. Agora olha o que mais ele vê. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos. Repita comigo: cheios de olhos. Por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante de ser humano, e o quarto ser era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, a mesma coisa aparecendo de volta, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite. O que eles proclamavam? Mais uma vez: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, mais uma vez, em primeiro lugar, o ambiente descrito aqui era um ambiente de glória, um ambiente do trono de Deus. Segundo lugar, esse ambiente de glória era um ambiente, querido, de revelação e adoração.
Mexe com o meu coração. Lembra que eu falei que Ezequiel 1 fala da mesma coisa? Ele fala de rodas cheias de olhos. Mas aqui ele fala desses 4 seres viventes. E ele fala que eles eram cobertos de olhos. Primeiro ele fala por frente, por trás. Depois ele fala que eles tinham olhos ao redor e tinham olhos por dentro. Agora, por que tantos olhos? Você lembra daquela história? Porque olhos tão grandes. Vovozinha, por que tantos olhos? Querido, para mim, isso está falando claramente de um ambiente, de uma revelação profunda. Esses seres viventes tinham olhos por toda a volta, por frente, por trás, por diante, porque o ambiente aonde eles estavam era um ambiente de revelação, de glória. E a Bíblia vai falar que esses seres viventes, os 24 anciãos, adoravam sem descanso, de dia e de noite, sem parar, sem descanso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Agora, o que tudo isso fala para mim? Isso fala para mim não de uma liturgia cansativa e repetitiva, de um Deus que tem uma necessidade de ser adorado o tempo inteiro, mas para mim isso fala claramente de uma glória infinita e do nosso processo, querido, de revelação e de glorificação infinito, e nós permanecemos sendo transformados de glória em glória em glória infinitamente. Sabe o que isso fala para mim? Que aqueles 4 seres viventes, cheios de olhos, eles estão diante do trono, e eles têm uma revelação da glória de Deus. E eles falam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciãos correspondem, eles se prostram no chão, largam suas coroas e adoram ao Senhor, mas depois disso, um novo nível de glória vem, e eles falam: e novamente, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os 24 anciãos se prostram, depositam suas coroas, adoram ao Senhor, e depois disso, um novo nível de glória. Por quê? Porque a glória do Senhor é uma glória infinita. Você consegue entender isso? Cara, isso mexe com o meu coração, isso me provoca, me enche de alegria, de expectativa. Eu imagino esses seres viventes cada vez sendo surpreendidos e maravilhados com a glória de Deus. Agora, quando tudo isso entrou no meu coração, e aquela frase daquele profeta, daquele homem veio ao meu coração falando de uma cultura de glória, o que eu entendo que é uma cultura de glória, eu falei com ele depois, acho que nem ele sabe porque falou de cultura de glória. A cultura de glória, querido, é uma expectativa ardente, constante, ativa de sermos tocados pela glória de Deus. É uma cultura de sair da sua casa e vir para esse lugar, não com a expectativa de ver um culto com uma liturgia bacana, um louvor bem feito, uma pregação bonitinha, com 3 pontos amarradinho, introdução e conclusão, mas uma expectativa ardente de sair da sua casa para ser tocado pela glória de Deus. Uma expectativa de entrar no seu quarto e fechar a porta, não porque você tem que cumprir um protocolo, mas uma expectativa constante de ser tocado pela glória de Deus. Cara, Moisés ficou mergulhado na glória de Deus, na nuvem, por 40 dias. Você consegue imaginar isso? Os caras não podiam pisar nem na beira da montanha, e esse cara, só ele, porque ninguém teve coragem. Eles falaram: Moisés, sobe lá, se ouve de Deus e fala para a gente o que a gente tem que fazer. E esse cara ficou mergulhado naquela nuvem de glória por 40 dias. E quando ele desce, Deus chega para ele e fala: eu me agrado de você. Ele fala: o Senhor se agrada de mim, então quero fazer um pedido. Qual o pedido é? Cara, o rosto dele resplandeceu, falava com Deus face a face. Desceu com os 10 mandamentos, viu Deus escrevendo em pedra. Mas quando ele desce, Deus fala para ele: eu me agrado de você. Ele fala: o Senhor se te agrada de mim, então eu tenho um pedido. Qual é o pedido? Mostra-me a tua glória. Cara, esse cara não cansava. Eu quero dizer para você,
Eu não quero ser um crente cansado, que estou esperando conquistar as coisas da vida, esperando meus filhos crescer e ir para a faculdade, esperando chegar ao próximo evento, próximo culto. Eu tenho queimado por uma expectativa da glória de Deus. Essa expectativa, ela precisa ser ativa. O que significa isso? Significa que eu preciso mergulhar, que eu estou tentando orar mais que nunca, ler mais que nunca, jejuar mais que nunca. Por quê? Porque existe uma expectativa ardente no meu coração por receber da glória de Deus, por tocar aquilo que eu não toquei, ouvir o que eu não ouvi, ver o que eu não vi, experimentar o que eu não experimentei, ser renovado de uma forma que eu não fui. Existe um desejo, existe uma expectativa, existe uma cultura de glória. Ter uma cultura de glória é entender que pedir por mais de Deus, querido, e buscar por essa glória, precisa ser um estilo de vida. O dia que a gente acordar de manhã e falar, cara, hoje é domingo, a gente vai comer frango com polenta no Madalosso, e aí, não que seja ruim o frango com polenta, aleluia. Mas aí 6 horas tem o culto e a gente vai, porque nós somos crentes. E eu vou, eu abraço os amigos, eu peço para Deus prosperar os negócios que eu tenho para fechar durante a semana. E aí o culto acaba, eu vejo os meus amigos e vou embora. Cara, isso não presta para mim. Existe uma expectativa ardente, eu preciso, e eu creio de todo o meu coração, que existe algo chegando, querido, sobre o Brasil em especial. Eu creio, o meu coração está queimando, E nós continuamos buscando, nós continuamos clamando, nós continuamos pedindo, e qual é a consequência disso? Deus continua vindo de glória, em glória, em glória, em glória. A última vez que eu estive aqui, eu preguei uma mensagem chamada A Espreita de Deus. Falei sobre o despertamento que a gente teve no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu tinha alguns anos, não lembro quantos anos eu tinha. Mas eu era muito jovenzinho. E eu vi quando a coisa estava acontecendo. A coisa começou ali em 99, eu acho, começou a explodir. Em 2000, 2001, quando eu entrei, já tinha muita coisa acontecendo, eu entrei quase, eu lembro de um dia que eu fui, meus pais tinham uma casinha em Antonina, onde eu me retirava para orar, e eu lembro que eu fui uma vez. Irmão, se você nunca ouviu isso, vai atrás, porque vale a pena. A Dani era minha namorada ainda, minha esposa, hoje me deu uma fita cassete, do Santa Geração 3, a Presença da Glória, era o nome do CD. E eu cheguei, eu ia ficar 3 dias orando, e quando eu coloquei aquela fita cassete, foi o primeiro encontro que eu tive com aquele despertamento de adoração espontânea. E quando eu comecei a ouvir aquele negócio, eu comecei a chorar, e eu lembro que eu ouvi, eu falava, cara, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não conheço, eu não sei o que é isso, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu fiquei ouvindo essa fita cassete, virando ela, 3 dias seguidos, orando e clamando a Deus e falando, Deus, tem alguma coisa acontecendo. E eu voltei de lá apaixonado, eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso ir atrás dessas pessoas, eu preciso entender quem elas são, eu preciso entender o que está acontecendo. E era um despertamento de adoração. Agora, isso foi em 2000, 2001. Faz 20 anos que eu faço uma oração. Eu falo, Deus, quando isso aconteceu, eu vi a onda e mergulhei junto. Eu falei, mas a próxima vez que o Senhor fizer um regaço no Brasil, eu não quero ser o cara que só participa, eu quero ser o cara que está fazendo acontecer junto. Eu tenho orado isso por 20 anos. E o meu coração se enche de expectativa por todos esses anos. Meu pastor hoje é o Dan Duque. O Dan há alguns anos está me dizendo, cara, tem alguma coisa vindo, tem alguma coisa, eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti lá atrás, no final dos anos 90. Mas em agosto desse ano, foi a primeira vez, eu estava numa conferência com o Alessandro Vilas Boas lá em São Paulo, foi a primeira vez que eu tive uma convicção no meu coração, que tem alguma coisa vindo. Irmão, o céu mudou, eu falo isso, eu creio nisso de todo o meu coração. E irmão,
Vai passar e algumas pessoas não vão perceber, não vão entender, outros vão entrar depois, mas tem alguma coisa acontecendo. Deus vai fazer algo no meio da igreja. Existe um tempo especial, existe um nível de manifestação, existe um favor, existe uma graça de Deus sobre nós. Eu não sei se você sente a diferença, eu sinto. Tem alguma coisa vindo. Coisa vindo. Salomão escreve, você não precisa abrir, Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A versão NVI diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las, é a glória dos reis. Quando Salomão estava para construir o templo, ou finalizar o templo, ele diz o seguinte, você não precisa abrir também, 2 Crônicas capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Agora sabe o que ele está dizendo? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus, quem sou eu para te construir uma casa? Ele está dizendo, nem o céu dos céus podem conter o seu tamanho. Como que o Senhor vai caber dentro de uma casa que eu vou construir? Ele está reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação. Mas mesmo assim, Salomão faz o quê? Ele constrói um templo. E o que acontece nesse templo? A glória de Deus vem e se manifesta de forma que os sacerdotes não podiam prestar seu ofício. Querido, eu olho para tudo isso, para as histórias dos avivamentos, de tudo que Deus pode fazer. Eu me sinto ali como Salomão. O que eu posso fazer? Eu não sei fazer uma casa para te queimar incenso. Agora eu quero dizer para você, eu vou construir esse templo para que o Senhor venha. Esse templo é aqui. Jesus é o resplendor da glória de Deus, e nós conhecemos a glória de Deus na sua presença, quando nós nos encontramos com Jesus. Cara, sabe o que eu tenho feito ultimamente? 2 semanas atrás eu li acho que 4 ou 5 livros na semana. Eu estou voltando às antigas histórias, eu estou lendo os livros de Azusa de volta. Eu li na semana retrasada um livro chamado Histórias Inéditas de Azusa, quase 250 páginas, só as histórias do que Deus fez. Num casebre que chegou a ser usado para guardar animais, de tão pobres que esses caras eram. William Seymour, na virada do século retrasado, um negro cego de um olho, que fez uma igreja num depósito. E o relato dessas pessoas conhecidas, que se tornaram famosas depois que essa nuvem da glória de Deus vinha. E as crianças brincavam se escondendo atrás da fumaça. Esse cara que escreve esse livro, Histórias Inéditas de Azusa, ele tinha 17 anos, quando o pessoal que era a liderança de Azusa tinha entre 70 e 95 anos. Esse pessoal foi tudo morar no mesmo condomínio, e ele conheceu essas pessoas e foi registrando as histórias. E ele disse que uma das histórias mexiam demais com ele, de um cara que tinha visto Jesus. E ele disse que com 17 anos, ele tem quase 70 anos agora. Ele disse que ele perguntou, como você fez para ser Jesus, para ver Jesus? E disse que esse velhinho falou assim, faz uma coisa. Só sussurra o nome dele. Só fica Jesus. Jesus. E esse cara, com quase 70 anos, ele falou assim, eu estou talvez perto de encerrar a minha vida, mas eu já vi Jesus 2 vezes.
E sabe uma coisa que Deus me falou um tempo atrás? Eu li muito dessas coisas, estudei muito sobre avivamento quando eu tinha 16, 17, 18 anos. E Deus me falou assim: que saudade de quando você lia essas histórias e você estava mais interessado em experimentar essas coisas do que entender. E eu percebi que eu andava mais interessado em tentar entender as histórias do que em experimentar. E nesse dia eu comecei a me fechar de manhã e falar: Jesus, 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 Jesus. Eu tenho um caderninho de oração que me acompanha há mais de 10 anos. E eu não sei até quando eu vou com isso. Mas eu tenho um fogo cerrado no meu peito que me provoca. E eu escrevi lá, falei: esse dia aqui foi o dia que eu comecei a pedir. Eu falei: Jesus, como o Senhor fez com os discípulos depois da ressurreição e ficou 40 dias andando entre eles, eu falei: Jesus, me visita aqui também, como o Senhor entrou quando aqueles discípulos estavam comendo juntos, jantando. Sabe por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. E Deus me prometeu o conhecimento da glória. E eu vou buscar isso em Jesus. E por isso, quando nós nos reunimos, nós temos falado: Jesus, 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 Jesus. E quando eu me fecho de manhã lá no meu escritório, e eu faço um chimarrão, e eu me sento sem ninguém, só para ficar sozinho, e eu fico: Jesus, 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 ah, Jesus, Jesus, Jesus. E eu sonho com um dia que talvez eu esteja pregando e eu possa ver Ele andando no meio das pessoas. Eu não sei se a minha geração vai experimentar um avivamento, eu acredito que sim. Mas eu sei que eu vou experimentar. Se uma geração não quiser vir junto, eu quero. Existe algo queimando aqui no meu coração. Eu quero pedir para o Ministério do Louvor nos ajudar aqui. E eu queria te convidar a nessa noite simplesmente dar uma resposta ao Senhor. Que nós não tenhamos pressa nesse momento. Talvez você queira se ajoelhar, sentar no chão. Talvez você queira ficar andando. Mas que aí no seu lugar você possa clamar por essa revelação da glória que existe no Filho unigênito de Deus. E talvez você possa se juntar comigo e me ajudar e só falar: Jesus, Jesus, Jesus. Santo, Santo, poderoso Deus, nós te entregamos o nosso melhor louvor. Tu és digno de exaltação, Pai, só Tu és santo. Queremos te buscar com todo o nosso coração, porque o Senhor merece. O Senhor tem um lugar de honra em nossas vidas, Pai. Encontra em nós verdadeiros adoradores na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Quem aqui quer mais? Quem quer mais? Então você não pode perder o que Deus vai fazer aqui amanhã. Deus tem muito mais, esse é só o começo. Por isso eu quero te incentivar de novo, esteja aqui amanhã, no culto da manhã, no culto da noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo separou algo específico para falar ao teu coração. Amém? Vou me entregar esse tempo, faz assim com suas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de sentirmos o Senhor aqui no nosso meio, Pai, ministrando aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Pai, despedir o Teu povo na Tua presença. E que não seja apenas algo aqui, mas que
na roda de conversa hoje após o culto, o Senhor seja manifestado lá, Pai. Na hora que eles chegarem em suas casas, a presença do Senhor os tome de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos mais do Senhor, mais da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode acender as luzes, por favor, pessoal. Você que nos acompanhou até aqui, te esperamos amanhã na nossa EBD, às 9 horas, depois do nosso culto, no encerramento da conferência de manhã às 10 e à noite às 18h30.